demais, gente, é começar aqui essa manhã com você, sabendo que vocês estão aí do outro lado, já recebendo esse calorzinho aí gostoso, Belo Horizonte chovendo muito, mas é esse calor que aquece a nossa alma, aquece ali o nosso coraçãozinho, e eu quero aqui também abençoar você, ter o privilégio de alguma forma pedir a Deus que me use para abençoar você através da nossa devocional. E eu quero falar para você que um ano está acabando. Hoje é o nosso, talvez, para muita gente, o último dia útil desse ano. Então, nós temos que pensar, o ano passou, o ano velho, mas a gente precisa de atitudes novas. Vejam bem, nós já ouvimos aí, existem aquelas frases assim muito legais na nossa internet ali que diz, não adianta querer resultados diferentes se você faz as mesmas coisas, não é assim? Olha que o texto aqui de Efésios 4, 21 diz assim, vamos pelo 20, mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Gente, pensar que agora chega essa época de muita reflexão para todos nós, não é? As empresas estão fechando o balanço. Hoje não há um expediente bancário exatamente porque o banco ele está fechando ali o seu balanço ali. Por quê? Precisa saber o que aconteceu. E nós também vamos precisar de pensar que quando a gente assiste um programa aí de televisão, né, que a gente vai apresentar aquelas transformações, é alguém que foi meio que passado a limpo. A história foi contada, o porquê que chegou naquele estado ali, até merecer a transformação. Você já viu que existe esse processo até meio que seletivo? Pois é, nós temos que fazer essa transformação nas nossas vidas. E esse texto, ele é muito desafiador a todos nós, porque ele está nos ensinando a tirar essas roupas velhas. Ontem eu vi um texto na internet que estava falando de uma ovelha que ela ficou perdida durante 6 anos. E durante 6 anos, aquele seu pelo, aquela sua lã, ela foi ficando densa, crescendo, que quando ela foi reencontrada e que ela foi tosquiada, o peso que tirou dela foi absurdo. Ou seja, quando nós temos aqui nesse texto, vos despojeis do velho homem, é o mesmo que a gente tirar desta roupa, deste peso que o pecado vem nos trazendo, que os fracassos ali insistem em ficar impregnados em nós. Então, tudo isso nós vamos pensar que são essas velhas roupas, essas velhas atitudes que a gente precisa mudar para esse próximo ano. Nós vamos entender, como aqui no verso 22, que a primeira coisa que o apóstolo ensina é exatamente tirar esse peso, que significa esses antigos hábitos, essas mesmas ações e reações que nós, às vezes, nos defendemos nela. Ah, mas eu sou assim. Gente, se está dando errado, é hora de mudar. Isso é uma roupagem que, para muitas pessoas que estão à volta, elas se tornam feias. Às vezes, até sujas. E as pessoas, elas vão notar isso naturalmente, porque a gente conhece a árvore, é pelo fruto. Algo que a gente pensa também para frente, saber que vem um ano novo, mas a gente tem que mudar essas atitudes velhas, é o quê? É renovar o espírito do nosso entendimento. Ou seja, precisamos renovar a nossa forma de pensar, a nossa própria vida. Eu costumo dizer, porque eu aprendi assim, que, por exemplo, os casamentos, eles fracassam muito mais por falta de projetos, muito por falta de planejamentos, do que essencialmente por falta de amor. Interessante isso, não é? Então, é importante que a gente repense a nossa vida como um todo, porque nós precisamos, se já aprendemos a desfazer o que é velho,
a gente então tem que absorver o que é novo. Essa nossa forma de pensar diferente é uma leitura que abre ali o nosso campo de visão, é um conselho, são amizades que às vezes a gente pensa em trocá-las quando algo errado acontece. Por que não aumentar o ciclo de amigos? Por que não estender essa nossa rede de comunicação menos virtual e mais presencial? Nós temos absorvido essa cultura agora pós-moderna, onde os nossos relacionamentos fluidos vêm aqui, se limitam a uma tela de um aparelho eletrônico. E nós precisamos, então, rever a nossa vida, de saber que é muito mais do que isso, aproveitar muito mais cada novo momento, a cada novo dia. Sabe para quê? Para que quando chegar dia 28 de dezembro do ano que vem, 29, 30, 31 de 2019, você não fique frustrado mais uma vez, carregue de novo esse peso, porque simplesmente não pensou diferente. É renovar a sua mente sobre aquilo que você quer, é traçar novos planos, mas lutar ali fielmente, bravamente, para que esses planos sejam realizados. Outra coisa que nós precisamos aqui e aprendemos nesse texto para a gente repensar o ano novo e tirar as atitudes velhas, é aqui, ó, vos revistais do novo homem, é o verso 24, ou seja, nós nos vestimos dessa nova forma de vida e nos revestimos ainda desse novo homem, dessa nova pessoa. Precisamos ser diferentes. Você já fez essa proposta de ser diferente para alguém? Quantos casais, quando brigam, quando têm discussões, passam por crise, não, eu prometo que eu vou mudar, mas também são aquelas mudanças efêmeras, passageiras, aquelas mudanças que logo passam. Nós precisamos, então, fazer com que isso nos cubra. Lá em Provérbios 31, diz que para as mulheres, força e dignidade são seus vestidos. Quantas mulheres estão sendo casca grossa e, às vezes, estão abdicando da dignidade por quererem se revestir dessa forma? Está errado. Vocês estão se desgastando. Quantos homens estão ali tomando também esse revestimento ali, às vezes, de uma fragilidade que não é dele. Essa fragilidade que, às vezes, o torna como vítima. Ele se apropria desse vitimismo. Não, é hora da gente ter essas novas roupas aqui, essas roupas que Deus nos dá, nós como povo de Deus, usarmos sim as nossas vestes sacerdotais, sabermos que nós vamos usar, não misticamente, preste atenção nisso, nessa devocional. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura romana, ele está falando sobre revestir dessa armadura, ou seja, não é misticamente você todos os dias pela manhã, olha, eu coloco a couraça da justiça, eu coloco o cinturão da verdade, o capacete da salvação. Ainda que em alguns momentos isso te inspire, mas é saber que esse revestimento, que essa armadura, ela não é uma roupa que a gente coloca, mas aqui está dizendo para a gente de um estilo de vida, é um modelo de vida que nós seguimos. Então, para esse próximo ano, é você se revestir deste novo homem que Deus quer que você seja, desta nova mulher que Deus quer que você seja. Por quê? Nós vamos aprender que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pessoas vão começar dietas agora. Vão estabelecer propósitos, alvos, vão estabelecer jejuns, vão estabelecer metas. Então, é hora já de começar a lutar por aquelas que você ainda não realizou esse ano. Não é esperar essas outras novas e jogar essa outra de lado, não. Continue lutando, não abra mão dessa, ainda que você acrescente mais uma, para que isso te desafie. É essa forma de pensar sobre você mesmo que te trará aí, fará pensar sobre as atitudes velhas, mas que você precisa jogar fora, mas pensando num ano novo que virá em atitudes novas com uma nova pessoa. Amém? Vamos então
orar aqui juntos? Quero orar abençoando você. Pai, eu oro nesse momento, especialmente por esse telespectador que está desanimado agora. Chegando ao final do ano, esse ciclo que vai se encerrando, um calendário que vira e que muda e que às vezes pode exercer esse poder negativo ali nas nossas emoções, nos nossos desejos, nas nossas vontades, inibindo ali a realização ainda dos sonhos, limitando o poder da fé em nós e através de nós, cauterizando a nossa mente, trazendo essa lepra emocional que nos rouba a sensibilidade com o meio à volta. Por isso, Pai, o meio em volta, por isso, Pai, eu quero nesta manhã pedir para que o Senhor nos revista deste novo homem. Nós vamos tomar as atitudes e as ações que nós precisamos. Nós precisamos sim nos desfazer desses maus hábitos, desses velhos pensamentos, dessa lã que nos pesou e que durante algum tempo nós nos privamos de sermos tosquiados. Queremos ser corrigidos, queremos ser instruídos, queremos ser edificados. Queremos nos revestir desta humildade de saber que precisamos de ajuda, precisamos do outro, devemos viver em sociedade, temos que aprender a viver pensando no outro, temos que exercer esse altruísmo, temos que exercer, ó Deus, o amor ali ao próximo, mas de maneira que isso nos satisfaça, claro, mas que vá ao encontro da necessidade do outro, sem que o outro nos peça, e que isto, o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, através desse proceder. Pai, que os nossos sonhos de conquistas, de realizações, as nossas metas, o Senhor nos ajude ali a nos manter firmes na postura correta, revestidos ali desta força, revestidos desse poder no Senhor, para que a gente chegue a um ciclo, ao fim de um outro ciclo, certos de que, se recebemos do céu, nós recebemos, porque nada nós temos se do alto não nos for dado. Por isso, Deus, queremos ser esses conquistadores, queremos ser estes vencedores, esses bem-aventurados, porque a Tua palavra nos diz que podemos ser. Então, Pai, que o Senhor abençoe o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, que agora nos assista, o sogro, a sogra, o vovô, a vovó, que agora nos assiste e nas mais diversas dificuldades que passam, de pensamentos, de circunstâncias, sejam eles agora respondidos, ó Deus, pelo Senhor. E que esse entusiasmo brote, ó Deus, ali como uma nova força, a fim de que saiam da inércia, saiam da depressão, saiam desse comodismo. Por isso eu abençoo com força, vigor, saúde, cada um dos nossos telespectadores, sabendo que, faltando ainda 3 dias para encerrar um ano, ainda há muito que realizar. E assim, ó Deus, nós queremos ver as realizações do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém mesmo, meu povo? Sim ou não? Que bênção, maravilha de Jesus. E nós agora vamos aqui, depois dessa palavra, eu quero abençoar vocês com um bate-papo riquíssimo aqui. Olha só, cerca de 22 milhões de brasileiros, ou seja, praticamente 10% aí, ou até mais dos brasileiros, assumem consumir pornografia, sendo que deste número, 76% é a prevalência para os homens, né? E entre eles, a maior parte ainda jovens. Mas você sabia que estudos comprovam que acessar esse tipo de material reduz as chances de ser feliz no casamento, por exemplo? Seria óbvio, né? Mas muita gente não tem pensado nisso. Então, nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o nosso querido amigo Jânio Souza, psicólogo, coach, master coach, quarta pessoa da Trindade, o cara é gente boa.
Grande Jânio. Ô, Serginho. Que grande honra tê-lo aqui novamente. Prazer é meu, Tudo bem? Serginho. Tudo bem, Estava bem sumido, senhor? Pois é. Ainda bem que no último dia aqui do... Não, último dia não, segunda-feira nós temos ainda programa. Mas aqui dessa última semana, faltando 2 programas para terminar aqui o nosso ano de tudo um pouco, você ainda apareceu Pois aqui. é, estou muito feliz de estar aqui. Graças a Deus, tá vendo? Deus realiza sonho até os 45 do segundo Até os tempo. 45. Não realiza? Realiza, sim. Que joia. Jânio, que bom tê-lo aqui. Mais Prazer uma vez, é meu, obrigado. Serginho. Forte abraço. Triste estatística de que 20% da população aqui nossa aqui, ou melhor, 22 milhões de brasileiros assumem a pornografia como um hábito. Sim, coisa séria. É epidemia. Coisa séria mesmo. Eu gosto muito de falar, Serginho, assim, a gente na roça fala que de manhã é que começa o dia, não é verdade? Então, para entender o que é. Quando a gente fala de pornografia, a etimologia mostra que a palavra é formada por 2 vocábulos, que é de pornô e grafos, que é do grego. Olha que interessante, pornô tem a ver com prostituta, com prostituição. E grafos tem a ver com registro, com escrita, com alguma coisa que você tenta ficar efetivamente na memória. Então, se a gente olhar para esse conceito, ou seja, é um tratado de coisas ligadas à prostituição. Que coisa séria. E aí a gente não pode tratar a coisa de uma forma simplista. Não. Né? Aquela condição apenas de, isso é sem vergonhice mesmo e dá uns tapas que resolve. Isso aí o marido foi apanhado ali na pornografia. Isso aí porque ele é um fraco, é um Zé. Não é assim, é um contexto. É um todo, contexto, né? E hoje nós temos a vantagem que a ciência progrediu muito. Então, no passado, a gente não conseguia muito explicar isso de forma científica e a gente ficava, às vezes, embolando as marchas mesmo, classificando como se vergonhice, se é falta de vergonha na cara, aquela história toda. Porém, hoje a gente consegue ver, a neurociência tem nos ajudado muito, a gente consegue ver o que acontece no cérebro. Então, isso é muito sério, né? Com os novos exames hoje de ressonância magnética, de todo esse arcabouço que nós temos hoje científico, a gente conseguiu descobrir e agora entender o lado comportamental, o lado biopsíquico disso tudo. Então, o que acontece? Para a gente entender um pouquinho, depois a gente vai entrar nas derivações e o que a gente faz com isso. O nosso corpo, nossa atividade cerebral, para tudo que a gente quer ter motivação na vida, eu quero tomar um sorvete, eu quero sair de férias, né? Eu quero fazer alguma coisa, quero ir no jogo de futebol. Isso mobiliza forças em nós, né? Nossa mente trabalha com isso e, em condição normal, nós nos movimentamos. Situações de imprevisibilidade, casos fortuitos que aparecem, nosso corpo também se prepara e reage. O que acontece no nosso cérebro? Existe um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Vou tentar tirar isso de uma linguagem muito científica para o dia a dia. É uma coisa química que nós temos no cérebro. É uma liguinha química que o nosso cérebro pode produzir ali para fazer... É uma liga, é um agente químico que nós temos no cérebro que faz a neurotransmissão, faz a sinapse, faz uma coisa conversar com a outra. Eu falo que a nossa usina hidrelétrica e os fios transitando, os neurônios são os nossos fios. Que carregam esses condutores ali. Que também podem romper. Como tudo, quando dá um curto-circuito, o que acontece? A luz não chega, a energia tomada desliga, aquela bagunça toda. É mais ou menos assim. Tem um agente químico... Ou também, por exemplo, às vezes o polo gerador está fraquinho. Exatamente. Aí ele precisa tomar uma injeção para funcionar. Precisa de tomar, precisa de corrigir, tem que fazer o reparo. Igualzinho na casa da gente, essas imagens nos ajudam a entender. Então, o que acontece com o nosso corpo? Esse agente neurotransmissor, esse agente químico, chamado de dopamina. Essa dopamina do prazer, do bem-estar, que para toda a nossa atividade de vida, aquilo que nos gera essa sensação de bem-estar. Quando isso está em situações normais, tudo bem, mas o que acontece com a pornografia? Ela mobiliza uma área do nosso cérebro, que é o córtex frontal, que é onde está toda a nossa programação de comportamento e de juízo crítico para a tomada de decisões. Olha que coisa séria que nós vamos chegar. Então, ao assistir, ao ver, né, o meu córtex visual, ao assistir aquilo, eu vou mandar impulsos e estímulos para o meu cérebro, que vai em busca, então, de atender a esse prazer. E o que ele faz? Ele começa, então, a liberar cargas de dopamina para que eu possa sentir aquele prazer ligado ao sexo, e aquilo eu vou gostando daquilo, o meu corpo vai gostando, eu vou gostando. E aí é aquela lei do lixo. Eu falo que é o vício do lixo, é o nome que eu dei, vício do lixo. O que é o vício do lixo? É um vício que, ao desempenhá-lo, você tem um tanto de coisas que estão do lado dele.
né? Um lixo, quando você tira, tem lá o mosquito, tem a mosca, tem o verme, né? Então, aquela história de um abismo chamar o outro. Então, onde é que está o risco? O meu organismo conhece, gosta daquilo. E a pulsão sexual, nós sabemos disso, e aqui nós estamos com uma linguagem adulta, o gozo, né? Quando você tem um orgasmo, uma relação sexual, você vê que o seu corpo depois ele precisa parar, ele tem que recompor. Então, a demanda de energia, a demanda de atenção, a demanda de foco que o organismo está fazendo, ele está estritamente focado e concentrado naquilo. Então, há uma demanda forte demais que o corpo não dá conta. Então, os estudos agora recentes, estudos aí de revistas e institutos muito sérios, mostram que a dependência, né, o consumo, né, da pornografia, seja ela visual, seja ela de filme, seja ela fixa, cartazes, figuras, no passado era mais assim, e agora com o advento das redes, né, agora a coisa ficou pior, né, porque agora as coisas estão transitando em todos os níveis. Os produtores desse conteúdo pornográfico sabem disso e estão utilizando isso de uma forma muito contundente, né? Você falava a questão das pesquisas, hoje crianças, o famoso nudes, despretensioso, que vai para lá e vem para cá, é uma porta de entrada para um processo mais aprimorado de uma dependência maior. Então, no quesito epidemia, no quesito doença, vício, hoje se equipara o vício à pornografia a um vício como a cocaína, como droga, como álcool, da mesma natureza. E de um peso ainda maior, pelo que eu te falei, porque a demanda de energia do corpo é louca. E algo que eu aprendo também, Jânio, e a gente pode pensar sobre isso aqui no nosso bate-papo, é que, por exemplo, se de alguma forma eu faço o consumo de álcool, de droga, mal ou bem, meu corpo metaboliza aquilo ali. A questão da pornografia, não. É algo que vai ficando impregnado e vai gerando ali essa conexão, ela vai ficando cada vez mais forte e precisando de mais. Perfeitamente. E esse lixo só vai aumentando. Só vai aumentar. Então, essa carga de dependência, ela chega a pontos de isolamento, porque a pessoa começa a criar todo um... Qual que é o grande X da questão? É porque o professor Koenig, ele fala o seguinte, que a pornografia, quando você descola, olha que coisa séria, você descola o sexo do amor. Isso é muito sério. Porque o sexo em condição natural seria o ápice de uma relação amorosa, de intimidade. Então, é um presente, né, para que o casal desfrute daquilo. É a cereja do bolo, que é construído. Quando você descola isso aproxima-se de uma situação que é de quase egocentrado. Eu não preciso mais do outro. E aí nós já estamos falando... E até por isso que na pesquisa ali fala que, dentre esse número maior, 76% são homens e numa faixa etária mais jovem. É esse sentido também egoísta, da coisa. E aí onde que isso vai revertendo? Ego é meu. Eu não preciso mais do outro. Para que eu vou ter o trabalho da conquista? E também nem o trabalho da conquista e nem a responsabilidade da correspondência. Claro. Então, eu me isolo, então eu me basto e isso o que vai acontecendo? Você vai criando um mundo que não é um mundo real. Os jovens hoje, eu tenho tratado casos assim, que eles entram para dentro desse mundo, ali eles são o padrão de beleza que o mundo aceita. Até porque o nosso cérebro, na recepção, vamos dizer assim, desses estímulos, ele nos distingue o que é real do que é virtual. Exatamente. É tudo estímulo. Tudo estímulo. E ele não está perguntando o quê? Ele está querendo o quê? O prazer. E o prazer, do ponto de vista da dopamina, a gente, eu quero mais. E eu quero sempre mais. E a pornografia tem essa vantagem, tem essa comparação com a droga, porque ela é rápida. Sim. Agora, a conquista amorosa é trabalhosa. Claro. Você tem que ali... juntar os gravetos de manhã, para você fazer a fogueirinha à noite. Claro. Então, o que a gente vê hoje, como a gente está falando aí de neurociência, ela tem nos ajudado, a nível biológico, a transformação, a alteração de massa cinzenta no nosso cérebro. Né? Pesquisas recentes foram feitas com homens e mulheres que quanto mais eles acessavam pornografia, qualquer tipo de conteúdo pornográfico, ou filme, ou foto, quanto mais ele acessava e eles fazendo as medições, o cérebro diminuindo. Afetando essa conectividade do córtex frontal de comportamento. Então, olha para você ver que loucura. Essa plasticidade que o cérebro teria como vantagem vai perdendo em capacidade por causa desse descolamento, né, ali dentro dessas funções. Agora, Jane, para a gente passar para o pessoal de casa, nós temos aqui alguns tópicos de que, pela forma onde
se efetiva, né, se estabelece os prejuízos dentro da relação amorosa quando a pornografia está ali fazendo par. Vamos aqui pontuar algumas questões aqui e você explicar para o nosso telespectador. Então, a primeira que a gente pode colocar ali na tela é talvez uma das mais evidentes, que é o esfriamento da vida sexual normal ali com o cônjuge. Descolou. Claro. Sexo e o amor. Sim, né? Isso é um efeito, porque se ele passa, ou ele ou ela, nós estamos falando aqui ele, mas eu quero trazer um dado para você também. Né? O número de mulheres consumindo pornografia tem aumentado assustadoramente. Algumas pesquisas já mostram que está bem equivalente. E eu vejo também em alguns estudos, Jane, que assim, o homem, claro, é mais prevalente para os homens do que para as mulheres, até por questões até da forma de estímulo de receber. Perfeitamente. Né? O homem bem mais visual, claro, aquela coisa toda. Mas a mulher também, o adultério físico real tem aumentado muito mais em mulheres do que nos homens, porque os homens assumem essa característica de só eu me basto. Agora a mulher não, ela tem uma necessidade de correspondência um pouquinho diferente. Claro. Mas aí a pornografia também é sempre esse gatilho. Né? Porque ela passa a ser um gatilho, porque com o esfriamento, no que você falou, a mulher, a gente sabe que o foco, a base dela de estruturação e de motivação é relacionar-se. Então, se o homem está do outro lado se bastando e ele esfria na relação, ela está ficando isolada. Então, isso passa a ser um gatilho para ela procurar um tipo de alento, de afeto que ela está faltando dentro de casa. Então, o homem, quando ele procura esse tipo de assunto, esse tipo de situação para ele se satisfazer, ele se basta naquele momento e o que acontece? Ele cria a mulher ideal, que é a mulher do filme. Sim. Né? Então, essa mulher ideal não é a mulher... Sexo mítico, sexo mítico. Então, muitas das vezes, a companheira dele não é e nem ele é para ela o que também ela esperaria do ponto de vista desse padrão de beleza. Até porque, por exemplo, o que se mostra numa pornografia, num filme pornográfico, principalmente para nós homens, é associado naturalmente a uma questão performática. Sim. Exatamente. Né? E das mulheres já é um pouco... E esse é um outro ponto, né, que além do isolamento e da apatia dele com o interesse com a companheira, com o cônjuge, ele vai se afastando, se isolando, então isso é um dos principais efeitos. Então o relacionamento quebra, acaba a comunicação, e ela vai começar a desconfiar, geralmente o homem não vai falar que está acessando, está certo, mas ele vai acessando cada vez mais, é aquela lei, né? Quanto mais ele se afasta, mais ela acessando ele vai, então é inversamente proporcional. E ali mais propenso a ser descoberto, mais propenso a romper. E aí o segundo ponto nessa relação causa e efeito da pornografia no relacionamento é que gera esse isolamento por causa dessa consciência do erro. Famosa culpa, né? Claro, o sentimento de culpa vem, porque aquela noção de certo e errado básica todo mundo tem. Então ele sabe que ele está desviante de um caminho natural. Eu gosto muito da palavra pervertere do latim, onde está o radical perversão. Se você olhar pervertere no latim, que é mudar o curso do rio. Então ele sabe que ele mudou o curso do rio. O curso do rio seria naturalmente ele estar com a esposa dele, com a vida saudável. Se eles não estão satisfeitos, vão procurar ajuda, seja na igreja, seja onde for, aconselho, buscar ajuda para aquele problema que é um problema real. Ele se isola dele, a culpa vem, a vergonha vem, ele não fala disso. Quando isso é trazido à luz numa relação, geralmente é para um caminho muito estranho, e aí mais um potencial problema para destruir, para criar uma confusão que às vezes não tem retorno. E esse perverter, ele também vai muito porque, principalmente nós, e eu falo de uma forma quase que majoritária, não, totalitária ali, é a questão que nós somos formados pelos nossos princípios, daquilo que nós cremos, sim, daquilo que nós recebemos ali socialmente, de fé. E todos nós sabemos e somos criados nesse nível de monogamia. Sim. Tanto é que hoje aí se busca a questão ali da poliamor, não é? Não é assim, né? Claro, então aí é por isso que vem esse sentimento de culpa. Exatamente. Aí, para piorar, a gente vai empilhar prato. É verdade. Não é isso o terceiro ponto aí que afeta, que passamos a usar a mentira como forma de negar esse algo estranho que está acontecendo. Não, é que eu estou meio cansado, é porque lá o emprego está ruim, pegou fogo na caixa d'água, estou com dor de caspa. Verdade. Eu brinco muito que isso é a síndrome de Adão, né?
Adão, cadê você? Eu estou atrás da moita, eu estou escondido, porque sabe que fez trem errado, né? Então, na realidade... E transfere a culpa. E transfere a culpa. Não, você que está estranha. Foi a mulher que o senhor arrumou para mim, ela que errou. E você que tem a culpa, e aí a coisa começa um ciclo vicioso. Esse é o grande X, né? Começa a girar em torno e todas aquelas agruras, aquelas dificuldades que são satélites, são paralelas, nessa hora elas são todas incluídas, são todas chupadas para dentro dessa relação e isso só vai gerar problema de comunicação, problema de afastamento cada vez maior, porque os pratos estão empilhados e a potência vai sendo multiplicada. E uma hora cai. Uma hora cai. E esse cair normalmente se reflete ali naquilo que a gente pode ilustrar aí agora para você, telespectador, que é o uso dessa agressividade verbal, né? E chegando à física, sim, por parte de quem pratica. Contra fatos não há argumentos. Sim. Se você não tem argumentos, você agride, você fere, você se defende. Serginho, é um instinto animal. É um instinto animal. E esse ponto que você tocou é tão importante porque os produtores, de filmes pornográficos, eróticos, eles descobriram essa necessidade da agressão, da humilhação. Então, grande parte dos... 50 tons de cinza. Exatamente. Então, imagina o seguinte, eles estão explorando de forma cabal, né, as atividades sexuais com agressividade física e com humilhação. E o que acontece então? O homem está ouvindo aquilo, está vendo aquilo, quem está praticando, e ele passa a criar esse padrão. E onde que ele carrega isso? Então, ele transfere isso para o dia a dia da relação. Então, hoje, os streaming aí de filme na internet, o segundo lugar hoje de ocupação são filmes assuste, mas são filmes de natureza erótica, com agressividade e com humilhação da mulher. Então, olha o que está sendo formatado na mente e aí ele vai depara com aquele dia a dia. Vamos imaginar que a situação de vida esteja passando por um problema financeiro, um problema de trabalho, alguma coisa nisso que problema já está potencializado. Outro, né? O que ela aproveita é que é um gatilho, às vezes a nível inconsciente. Agora, Jane, só para a gente pontuar algo que você comentou, que isso também gera a apatia sexual devido à insatisfação com o padrão de beleza ou de performance. Sim. Idealizado. As mulheres hoje, grande queixa dela nas pesquisas é que elas não têm o padrão de beleza que o homem deseja. Então, ela há um sentimento de menos-valia, né? E para o homem, qual que é? Ele não ter a performance que ele vê no filme. Então, ele não consegue, aquilo o deprime, porque aqueles são padrões que não são padrões normais. Sim, então, claro. O distúrbio para a mulher, ela vai olhar, principalmente os jovens, hoje estão muito assustados, porque eles olham para aquele padrão de beleza e para aquela forma, todo aquele arcabouço de coisas em volta, e ela fala, opa, eu não sou assim. Então, menos-valia, ansiedade, depressão. O homem, eu não consigo ser assim, o famoso garanhão, que é isso, que é aquilo, que vai com a noite toda, né? Então, ele não consegue aquele padrão, porque aquilo não é real, mas na mente dele é. Então, ele aprendeu assim. Aí vai da base também ali da educação sexual. Claro, exatamente. Porque ao invés dos pais ensinarem, são os filmes que ensinam. Aí ensinam o quê? Prática, mas não ensina ali o valor, o princípio, a construção. O X da questão, você foi no ponto-chave. Eu acho que é um assunto como a epidemia e como eu falei, as redes agora sendo veículos facilitadores disso tudo, é papel de pai e mãe sentar e conversar com os jovens com muita clareza. Os sinais são dados, é um nude para lá, um nude para cá, tem conteúdo dançando, temos que estar atento a isso, os pais em casa precisam. Por exemplo, Jane, algo que a gente lidando com esse universo, assim, no dia a dia da igreja e tudo, né, consultório e tudo, a gente vê lá, por exemplo, os jovens hoje estão lá, criam um perfil da rede para a família ver. Claro. É o politicamente correto. Né? Aí posta lá, tô aqui, não sei... Agora, tem o outro lá que eles assumem PVD, é uma sigla lá de privado, sim, que ali o pauquebra.com.br. Ali estão soltos. Né? Então, isso aí tem... o nudes vem para cima, vem para baixo. Isso tem gritado muito. E, principalmente, Serginho, uma coisa muito séria, principalmente os adolescentes, porque a gente sabe que na adolescência a questão básica é a formação da identidade, é a afirmação da identidade. Se, nesse momento, coisas de natureza sexual mal resolvidas vão bombardear essa identidade, com certeza, todo um conjunto, um pacote de derivações negativas do ponto de vista da imagem como homem, como mulher, que aquele jovem está a caminho de formar, ela vai ser afetada, vai ser impactada. Até porque ali, você está falando ali da adolescência, onde há essa explosão hormonal em todos nós. É a nossa fase de maior dor. Claro. Por isso que é importante, e algumas escolas hoje já trabalham com a educação afetivo-sexual,
quando os nossos filhos ali, né, estão ali com 9, 10 anos de idade, que é a chamada fase de latência, que é o momento correto para você colocar. Para quando vier essa explosão, até eles saberem como lidar e minimizar essas dores. Claro. A dor, os lutos, né? O Sim. luto do pai infantil, do corpo infantil, do sentimento infantil, também para lidar até com a própria sexualidade, evitando até as disforias de gênero, né? Claro. Então, nesse momento é a hora de educação. Eu costumo dizer que essa hora a potência está a 1000, mas precisa de direção. Porque potência sem direção pode levar a caminhos errados. Acidente. Acidente. Bate. Então, bate. Aí vem a gravidez indesejada, vem as doenças de ordem sexual, né? Vem os desvios de conduta, né? Vem todas as perversões. Então, é uma hora de muito rigor, de muito carinho, de muito zelo. Os papais aí que estão ouvindo precisam estar próximos para conversar, sabe? As mamães, capturar essas informações e trazer isso, colocar na mesa do dia a dia, porque senão nós teremos problemas. Aí só então para a gente pontuar para você de casa ficar atento. Nós estamos falando aqui sobre a pornografia e a forma com que ela gera essa insatisfação nos relacionamentos e, claro, isso vai ser uma eterna insatisfação pessoal também, porque sempre vai estar ali, como num contexto psicanalítico, né? Sempre o gozo que há de vir, a gente sempre espera isso, né? E isso vai sendo fortalecido. Então, para pontuar também para você, causa e efeito. Efeito é que buscamos modelos ideais de beleza fora do casamento e não só fora do casamento, é fora do padrão. Porque, por exemplo, brasileira tem um biotipo, a russa tem outro, a africana tem outro, a asiática outro ainda. Então, não é aquela coisa padronizada e a gente quer colocar padrão. Exatamente. Então, você tem um modelo ideal e passa a funcionar em torno dele. Isso vai gerar uma disfunção e aí é onde que eu gosto muito dessa frase, né, que o sexo vai se descolar do amor e ele vai ser o sexo por si mesmo, né? Então, quais são os riscos disso quando isso se torna doentio, quando isso não é tratado? Você tem crises violentas de ansiedade, você chega a uma depressão, essa depressão pode conduzir às vezes a extermínio. Então, nós temos que estar atentos. Tem casos e casos de jovens que não estão satisfeitos com seu corpo por causa desse padrão colocado pela sociedade, o padrão de beleza, né, a mulher tem que ser magra, o homem tem que ser magro, é o corpo sarado. 2 litros de silicone, barriga chapada, é verão que vem agora, então tem que ser assim, tem que ser assado. Bacana, eu acho que a autoestima tem que estar preservada, eu acho que o zelo com o corpo, com tudo bacana, mas dentro de limites aceitáveis. Quando isso vai para um mundo que não é um mundo real, toda derivação de problemas vai aparecer e é preciso buscar ajuda, Serginho. Tem que buscar ajuda, se sentir que abre, o homem é mais fechado para isso, ele tem que procurar, sabe, alguém de confiança para poder falar, pedir ajuda, buscar socorro onde tiver de buscar, a mulher da mesma forma. E agora a minha preocupação estende mais, que é, se ele não estiver preparado e ele não conseguir lidar com isso, como é que ele vai enxergar filhos, vai enxergar os jovens, as pessoas mais próximas? Com toda certeza. E aí são os gatilhos para bebidas, sim, álcool, ali aquela questão os periféricos. E aí onde se dissolve também os padrões familiares de papel de marido, de esposa, de pai, de mãe, e que isso vai fazendo com que a família seja ali tida, vista, conhecida como instituição falida. Serginho, você foi um ponto-chave. Eles fizeram, a Associação Americana de Pediatria fez uma pesquisa agora mostrando isso. Quanto mais o jovem consome pornografia, quanto mais cedo ele inicia, mais ele desvincula dos valores tradicionais de família. Ele passa a achar que ele se resolve, que ele não precisa mais, que ele passa a aceitar a infidelidade como uma coisa normal, o adultério como uma coisa normal, porque o que está focado é a busca do prazer. Se eu estou buscando prazer, e a perversão, ela passa a ser algo valorizado. E aí, da onde que vem os desdobramentos para pedofilia, zoofilia, bestialidade, tudo isso aí. Todo esse arcabouço de coisas que eu falei. Por isso que eu vício o lixo. Essa é uma expressão que eu cunhei, eu gosto dela, porque eu vício o lixo. A partir do momento que você startou aquele dominó, ele vai sair carregando e destruindo tudo que está em volta. E é tão interessante que no último censo do IBGE aí, um dos resultados aí no quesito família, é que hoje a família chamada tradicional, e que eu não gosto desse termo tradicional, eu gosto de família natural, pai, mãe, filhos, ela hoje ela está em menor número do que os outros arranjos familiares. Sim, sim. Porque está sendo perdido esses valores e a gente precisa, então, virar esse jogo. Perfeito. Não é isso, Jane? É isso mesmo. Gente,
Palmas não, Tocantins inteiro aqui para você hoje, Jane. Obrigado pela presença. Sérgio. Conversamos aqui com o nosso psicólogo, amigo Jânio Souza, terapeuta conjugal, gente boníssima, que veio nos dar essa aula aqui sobre a pornografia e como ela afeta os nossos relacionamentos. Irmãozão, obrigado. 2019, Deus abençoe. Um abraço e saúde para todos nós. 2019 de muita bênção, viu? Amém. Você gosta de música boa? Gosto. Vamos um pouquinho de música boa? Claro. Então, com a nossa convidada agora, para a gente ir para o nosso intervalo, Maria cantando aqui para você. Vai cantar o que agora? Os sonhos de Deus. Então, os sonhos de Deus aqui para abençoar você. Depois do rapidíssimo intervalo. E tem muito de tudo um pouco aqui para você. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vou te renovar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, sim. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, sim, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te renovar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Ó, meu povo, estamos aqui de volta. Olha só, eu fui ali tomar um cafezinho, aí só vi a chamada. Serginho, volta que já está na hora. Por quê? O intervalo é tão rápido para poder abençoar você aqui de uma outra forma, muito extensa dentro do programa. Você também sabia uma outra dada aí para a saúde e saúde masculina. Atenção, homens do meu Brasil, os colegas de classe, viu? Então, olha só, você sabia que 20% da população masculina tem problemas com varizes? Mas como que os homens podem, então, lidar com esse tipo de problema?
Então, nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o doutor Leonardo Bess, que é angiologista. Leonardo Bess mesmo? Isso. Olha só que nome diferente. Doutor, seja bem-vindo, bom dia, Obrigado. Deus abençoe. Prazer estar aqui com vocês hoje, a gente poder falar um pouco sobre esse tema que é muito comum, né, as varizes. Só pela amostragem aqui, 20% dos homens tem, já é uma questão. As varizes ali, qual que é o percentual da carga genética para isso, doutor? As varizes têm, assim, várias causas, sendo que uma delas, a herança familiar, é uma das mais importantes. Geralmente, está associado quando os pais têm varizes, os filhos provavelmente também vão ter as varizes. São as alterações hereditárias que levam ao enfraquecimento das veias e o surgimento das varizes. Mas aí, por exemplo, eu até brinquei na chamada do programa que lá na minha casa, meu pai tem, minha mãe tem, meu irmão mais velho tem, minha irmã mais velha tem, minha irmã acima de mim tem, eu não tenho. O que eu acho que eu tenho aqui, pode ter alguma coisinha ou outra assim, então, é muito irrelevante, né? Porque nem eu mesmo lembro, se você me perguntar assim, onde que tem um vasinho aqui, eu nem lembro. Aí é uma outra questão, né? Eu fui privilegiado aí na natureza. Você foi privilegiado de não ter premiado, né? Porque além dos fatores genéticos, também tem os fatores adquiridos. Por exemplo, a profissão da pessoa, né? A profissão também tem uma relação importante com as varizes. Pessoas que trabalham muito tempo em pé, muito tempo sentados na mesma posição, por exemplo, trabalhadores do comércio, professores, são profissões que levam também ao aparecimento das varizes. Então, não é apenas o fator hereditário. Aí temos já também tem fatores adquiridos. Agora, doutor, por exemplo, no meu caso, assim, só para a gente ter esse apanhado, o fato de praticar esportes desde cedo, porque eu sempre pratiquei e tudo, isso também ajuda nesse contexto? Pode ter sido também um fator para não ter desencadeado esse processo? Com certeza, a atividade física é um dos principais fatores que levam à prevenção das varizes. Como já dizia o Hipócrates, um dos médicos mais antigos lá dos gregos, né, da Idade Antiga, caminhar sempre é o melhor remédio. Então, o ato só de caminhar já ajuda a prevenir as varizes, porque favorece a contração muscular da panturrilha ou batata da perna, que isso favorece a prevenção de varizes. Nosso segundo coração, né? O coração periférico. Esses dias, aqui no De Tudo Um Pouco, em uma das nossas entrevistas, eu aprendi sobre a questão da doença cardíaca. Eu aprendi que de uma década para cá, nós diminuímos em 700 metros o nosso percurso de caminhada por dia. Hoje em dia as pessoas estão muito mais sedentárias, ficam sentados na frente do computador o dia todo, ou então mexendo no celular. Então, as varizes a gente pode dizer também que é uma doença da vida moderna, do sedentarismo, dos hábitos de vida não saudáveis, né? A própria alimentação favorecendo a obesidade também tem relação com as varizes. Então, a gente fala assim, se você levar uma vida saudável, com uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, a chance de você ter varizes vai ser bem menor. Agora, então, doutor, para a gente conceituar, o que é ou o que são as varizes? De forma assim, bem simples, as varizes são veias dilatadas. São veias dilatadas que aparecem abaixo da pele, geralmente nos membros inferiores, nas pernas. São veias, por que essas veias se dilatam? Porque elas não têm uma circulação normal do sangue dentro delas. Normalmente, as veias teriam que trazer o sangue de volta das pernas em direção ao coração. Quando elas não estão funcionando de forma adequada, elas vão se dilatando, o sangue vai se represando dentro delas, formando o que a gente chama de varizes. Tá vendo, gente? Então, conhecimento você aprende aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Então, não tem motivo para você mudar de canal. Continue com a gente. Se tiver pergunta, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, que está aí na sua telinha, 98402-9756, porque agora nós vamos mostrar aqui algumas imagens de alguns homens aí, né, de uma pernas aí de homens que têm as varizes. Pode colocar na tela, por gentileza, produção?
só para que o nosso doutor Leonardo Bess nos falar sobre isso. Bess é de onde? É um sobrenome de origem italiana, Olha. da região do Vêneto, na Itália. Isso tem algum significado assim mais próprio? Assim? Não. São meus bisavós que são italianos, que vieram para cá. Essa imagem que nós vimos aí, doutor, o que ela nos representa sobre já esse aspecto que toma esse tipo de variz? As varizes, elas evoluem em estágios. A gente tem desde os vasinhos fininhos, que são esses que aparecem aí na fotografia, que são aquelas veinhas fininhas, igual fio de cabelo, né? Até vão evoluindo com estágios a veias mais dilatadas. Ali, nessa parte dessa imagem, está um pouco concentrado assim, né? Uma área extensa. Isso. Ela pode aparecer também em vários outros lugares espaçados. Pode aparecer assim. em vários locais, geralmente na face lateral da coxa, na face de dentro do joelho, nos pés. Esses ali são os vasinhos que incomodam muitas mulheres, né? Geralmente os homens não dão muita atenção para esses vasinhos, mas é a fase inicial do processo. Pois é, aí que eu pergunto. Então, até então, nesses vasinhos ali pequenos, o que incomoda para as mulheres vai mais pela questão estética e o homem abre mão porque a estética nem sempre é, vamos dizer assim, requerida, e até por exemplo, o homem manter ali os pelos na perna também. Vão disfarçando um pouco. Muitas vezes o homem negligencia esse processo. E esse é o estágio inicial de evolução da doença. Muitas vezes, homens que têm esses vasinhos ali na região do tornozelo já têm alterações na veia safena, já têm alterações na circulação profunda. Por isso que é importante, mesmo em estágios iniciais, já comparecer a uma consulta com o angiologista para avaliar de forma adequada como está a circulação. E a partir daí já instituir medidas de prevenção, de tratamento. Muito bom. Tem outras imagens aí, produção? Ou não? Se não tiver, não tem problema não? Porque aí, olha lá. Uau! Esse já é um estágio mais avançado, que a gente vê veias, igual eu falei, veias dilatadas, calibrosas na perna. Aí já é um estágio mais avançado de evolução da doença. A gente não deve deixar chegar nesse estágio, que a partir daí pode haver complicações, como alterações na coloração da pele, pode levar até a formação de feridas na perna, que são aquelas úlceras varicosas, quadros de flebite, que é inflamação e formação de coágulo dentro da veia. Aquela chamada erisipela. Erisipela também, que é infecção. Então, a gente nunca deve deixar chegar nesse estágio, que já começa a complicar um processo que, às vezes, no início seria fácil de tratar, já começa a complicar. Ali, naquele estágio ali, doutor, é necessariamente uma intervenção cirúrgica. Isso, com certeza. Esse estágio aí já seria um tratamento cirúrgico, né? Teríamos várias opções de tratamento, cirúrgico mesmo, mas ali já, com certeza, o paciente já vai ter que ser encaminhado para um procedimento no hospital, um procedimento cirúrgico. Então, nós vamos falar aqui agora também sobre as dicas, né? Dar as dicas aqui para você de casa, homens, porque nós já atingimos um percentual grande aí de 20%, já temos essas varizes e a gente precisa preocupar com isso, mas também para as mulheres também saberem como evitar as varizes. Então, eu peço o primeiro ponto, que é ter hábitos de vida saudáveis e evitar a obesidade. Isso aí é para tudo na vida, né? Para todas as doenças, né? Como a gente sempre fala, prevenir é melhor que remediar. A melhor forma de prevenir é ter uma vida saudável, praticar atividades físicas. Quando a gente fala atividade física, não precisa ser um atleta. O simples hábito de uma caminhada diária já vai prevenir as varizes, vai prevenir doenças cardiovasculares de uma forma geral, né? Então, hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável para evitar o excesso de peso. O excesso de peso também está associado às varizes e a outros problemas circulatórios. Hoje em dia a gente está muito em moda, é o fast food, né? Todo mundo come rápido e mal. E já temos correntes já no mundo defendendo o slow food, ou seja, comer devagar, comer bem. Mastigar 32 vezes. Para a gente ter os benefícios da alimentação saudável, né? Porque a digestão já começa na boca. Exatamente. Né? Então, esses hábitos de vida saudáveis servem para todas as doenças, né? Em especial para as doenças circulatórias e as varizes. Então, aí agora essa segunda dica é para você, professor, para você, comerciante, vendedor, enfim, evitar ficar em pé ou sentado na mesma posição por um longo tempo, né?
Isso, porque quando a gente fica em pé ou parado na mesma posição, sem movimentar a musculatura das pernas, o sangue vai se represando ao nível dos pés e da perna, e isso vai favorecer o surgimento das varizes. Então é importante quem trabalha em pé ou quem fica sentado muito tempo, de vez em quando mexer com as pernas, fazer os exercícios assim que fazem a contração da panturrilha ou batata da perna, que é o coração periférico. Sempre que a panturrilha se contrai, o sangue vai sendo bombeado de volta ao coração. Então, se você está sentado ali no computador muito tempo, procura de vez em quando mexer com os pés, às vezes levantar, andar um dar pouquinho, uma volta. que isso tudo vai favorecer a circulação, evitar os problemas com as varizes, E os quem problemas de fica trombose em pé também. muito tempo, tem ali aquela questão também, às vezes até de Apoiar apoiar, no banquinho. coloca um banquinho assim, depois troca o pé. Procurar, não é assim? procurar se mexer, contrair a musculatura, que isso vai favorecer a drenagem de sangue de volta para o E coração. sentar um pouquinho também, né, doutor? Porque Sentar não é possível, também. Ninguém é de ferro, né? Se puder deixar a perna Aí, um ó, pouquinho para rapaziada cima. aqui, ó, os câmeras Isso, eu tô aqui, vendo, ó, eles nossa, a turma aí, ó. estão daqui a se pouco, mexendo um pouco É. também, né? Todo mundo aí, ó, 25 polichinelo aí agora. Rápido, ó, vamos lá, 1, 2. Aqui a gente faz funcionar ao vivo e a cores, viu, Quando pessoal? puder deixar a perna um pouquinho para cima também, que isso também vai não, aí favorecer eles a vão querer drenagem do deitar, sangue. aí não, é melhor não. Que aí, tá vendo, Bruno? Você quer ficar suave aí, o doutor ainda te dá uma moral dessa, hein? Aí decola mesmo. Gente, agora outra dica para você aí. Tem essa propensão? Você está preocupado, está aparecendo ali, você fica muito tempo em pé, sentado? Use as meias de compressão, as meias elásticas. Não é isso, doutor? Exatamente. O que a meia elástica vai fazer? Ela vai fazer esse trabalho também de ajudar a drenagem do sangue. Então, se a perna está parada para baixo, sentado ou em pé, se você tiver com a meia elástica, você vai estar protegendo também a circulação contra o aparecimento das varizes. Homens do meu Brasil, e você não tem essa desculpa, eu vou usar aquela meia, aquela coisa feia, aquele trem ali, cor de bege, burro fugido, não sei que cor que é essa até hoje. Mas hoje não, os seus problemas a gente tem meias muito tem bonitas, meias pretas. iguaizinhas às meias sociais, não é? São pretas e tudo, que são não meias tem que nem parece que é uma meia, vamos dizer assim, aquelas compressão. meias de compressão. Tem meias pretas, tem diversas cores, diversos modelos, e não tem justificativa para não usar. Porque eu conheço um irmão que ele faz assim, né, tem uma reticência até grande, né, sobre isso, e ele usa essa meia preta, normalmente ele tem até mais de uma lá e tudo, e é igualzinho a meia. Temos meias de microfibra que não esquentam tanto. E eu gostaria até de alertar, quando for fazer viagens prolongadas, agora a gente está na época também de férias, né? As pessoas vão viajar de avião, viajar de carro, viagens longas, é interessante usar a meia elástica. Aí, atenção, chefe Grazi Faria, fala para o Marcelo Silveira lá, colocar a meia não que vocês estiverem fazendo esse trajeto aqui, Belo Horizonte, vocês estão indo lá para a Europa agora, né? Aquele tempo todo dentro do voo, falar com o Marcelão colocar lá o nosso... Essa meia lá de compressão vai ficar legal, né? Viagens de avião com mais de 6 horas tem que fazer a prevenção, porque existem casos até de trombose nessas viagens longas, que a pessoa fica parada muito tempo na mesma posição. E tem alguma coisa a ver também com a pressão atmosférica, a altitude ali? Tem a ver também com as condições dentro da cabine do avião, que favorecem a desidratação. Então a gente orienta, além de se movimentar dentro do avião, fazer os exercícios de panturrilha, ingerir líquidos, água, sucos, para deixar o corpo bem hidratado. Então, são medidas importantes para evitar as varizes e a trombose também. E para a gente aqui encerrar essa parte aqui das dicas, claro, você precisa fazer o controle anual, pelo menos, com o seu angiologista aí, não é? Isso, o controle das varizes anual, porque é uma doença que, igual a gente mostrou, evolui em estágios, e a pessoa que tem a predisposição hereditária, uma vez ela tenha feito o tratamento, ela tem que acompanhar. Não é só ir uma vez e achar que o problema vai estar resolvido. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu já fiz cirurgia de variz e volta. É porque talvez não fez o acompanhamento. Não é que aquela veia que a gente retirou, aquela veia não volta mais. Pode formar outras veias pela própria predisposição. Às vezes a pessoa não mudou os hábitos de vida, igual a gente falou. Então é importante esse controle a longo prazo. Pelo menos uma vez por ano a visita ao angiologista.
Sobre os tratamentos, doutor, para a gente dar uma fechada aqui no nosso assunto, o que são essas aplicações que falam, a cirurgia? Comenta para a gente sobre esse tipo de tratamento. Então, como a gente mostrou, as varizes evoluem em estágios. Começa veinhas de calibre fino, que são aquelas que são tratadas por aplicações. Tem diversas técnicas de aplicação que podem utilizar, diversos medicamentos. Já nos estágios mais avançados, são as veias mais calibrosas, aí a gente vai ter os procedimentos cirúrgicos para tratamento. Existem desde as cirurgias convencionais até hoje métodos modernos, como cirurgias a laser, radiofrequência. Então, tem uma gama bem ampla de métodos disponíveis para tratamento. Muito bom, gente. Conversei aqui com o médico Dr. Leonardo Bess, angiologista, e veio nos falar aí sobre esse número crescente, gigante, né, de hoje na população masculina, 20% tem varizes, fora aqueles que ainda vão apresentar, né, porque esse não é um número fechado, é o que se sabe, né, o que se notifica. Então, você, homem, mas você, mulher também, tome muito cuidado, principalmente porque os bons hábitos de vida podem aí já te ajudar naturalmente. Não é isso, meu doutor? Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter esclarecido alguns pontos e foi sensacional. Para as pessoas poderem se atentar mais e levarem uma vida saudável. Nós que agradecemos e já podemos dar esse feedback aí, que foi muito esclarecedor o nosso bate-papo aqui, muito rico. Obrigado, muito obrigado. Feliz ano novo para todos. Obrigado. Um ano de 2019 de muita bênção para o senhor. Obrigado. E agora nós vamos passar aqui para a nossa querida Letícia Brandão, que vai bater um papo ali com a nossa convidada Maria Campos. Olha só, coisa chique. Se fosse comigo, era Dom Maria. Se eu chamasse mulher, ia Dom Maria. Mas como é chique, é Maria. Coisa chique, hein, Letícia? É mesmo, Serginho. Aqui no De Tudo Um Pouco, a gente só entrevista gente chique. Entendeu? Pessoal, é hora de música. Estou aqui então com a Maria Campos. Seja bem-vinda, Maria. E não só a Maria, mas toda a sua banda. Então, apresenta pra gente. Esses aqui são os meus amigos lá da minha igreja. Esse aqui é o Lucas, baterista. Esse aqui é o Márcio Paulino, tá nos acompanhando no baixo hoje. E o Felipe, tá tocando teclado. Somos amigos, irmãos. Estamos aqui para... Sim, só falar um pouquinho mais perto do microfone, Maria, para o pessoal de casa escutar você. Maria, então, como que você começou com a música? O que te trouxe esse desejo de tocar, cantar? Bom, meu pai também toca e canta, né? Então, desde criança, eu sempre tive aquele desespero para pegar um violão, para fazer um barulho, né? E sempre cresci ali naquela ânsia de aprender alguma coisa, de tocar. Minha mãe fala que eu sempre cantava de pequena. Sim. Né? E aí, tão logo eu tive a oportunidade de fazer uma aula de violão, eu já fiz, né? Já comecei a tocar na igreja, já na adolescência. E aí foi surgindo a composição, né, as ministrações, ministrar louvor em igrejas. E aí a gente foi seguindo naturalmente o caminho. A música chama a gente, né? É verdade. A gente fala que o chamado não é imposto por nós mesmos, mas as pessoas reconhecem o chamado de Deus na nossa vida. Então é isso que vai acontecendo, né? É verdade, uma coisa muito natural. É algo muito natural, as portas vão se abrindo. E seu sonho aí ministerial, tem projeto vindo, nascendo para 2019, como é que está? Sim, com certeza. Em janeiro agora a gente vai lançar um clipe de uma música, até daqui a pouco a gente vai cantar ela aqui, a música Ele Virá. Ó, gente, música então fresquinha para vocês. É verdade. E os projetos são, assim, principalmente se conectar mais com as pessoas nas redes sociais, continuar postando os vídeos, né? E assim como a própria carreira musical vem naturalmente, né, os demais projetos, CD, clipe, eles também vão acontecendo, né, naturalmente também ao longo que a gente vai trilhando a nossa trajetória. Isso mesmo. Então, o pessoal que está em casa, gostou do seu som, da sua voz, quer te levar na igreja, qual o seu contato para convite? O meu contato é o 971099818 ou nas redes sociais também, Maria Campos, você me acha lá. No Instagram é @mariacampos.oficial, Facebook Maria Campos, minha página. Estamos lá, bem acessível para todo mundo. Que bom, muito bom receber todos vocês aqui no De Tudo Um Pouco. E agora, qual música você vai cantar pra gente? A gente vai cantar uma música que foi um single que a gente lançou esse ano, a música Santo Lugar. Lançamos, tem o clipe lá no YouTube, tá maravilhoso. Seu canal no YouTube qual é? O canal do YouTube é Maria Campos. Maria Campos, Maria isso. Campos. E, assim, tá muito bonito o clipe, a música também é uma música de adoração, a gente canta lá na igreja, lá até, né, o Espírito Santo vem, a gente adora o Senhor e estamos aí com essa canção aí agora.
Então, pessoal de casa, vamos adorar a Jesus junto, então, com a Maria Campos, com a música Santo Lugar. Isso. Restaura, Senhor, o teu tabernáculo, vem reconstruir meu altar. Só o teu amor apaga o pecado e me leva a te adorar. Restaura, Senhor, o teu tabernáculo, vem reconstruir meu altar. Só o teu amor apaga o pecado e me leva a te adorar. Nada posso fazer, nada posso fazer. Atrai-me, sem ti, nada posso fazer, nada posso fazer. Atrai-me pra ti. Nada posso fazer, nada posso fazer. Atrai-me, sem ti, nada posso fazer, nada posso fazer. Atrai-me pra ti. Volta, pessoal, que prazer estar aqui no Estudo um pouco com você, compartilhando tanta informação boa, crescendo mais um pouquinho nessa manhã. E hoje também vamos conversar sobre dados da síntese de indicadores sociais divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Isso revelou que mais da metade da população mineira vive com até um salário mínimo.
sendo que cerca de 20% está na linha da pobreza. E é sobre isso que eu converso agora com o professor de Finanças, Leopoldo Grarreda Fernandes. Seja muito bem-vindo, Leopoldo. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Para o pessoal que está em casa entender, o que seria essa linha da pobreza? A linha da pobreza, ela é definida, Sim, a grosso modo, como a pessoa que tem que viver com menos de R$ 406 por mês. sim. Então, é um valor que é realmente insuficiente para você ter uma condição de vida digna, né? Com certeza. A gente sabe que os preços continuam muito altos ainda, né? Mesmo que o aumento dos preços não seja tão grande, mas os preços continuam muito, muito altos. Então, o custo de vida, relativamente ao salário que se tem, é muito limitado, né? Quando você está abaixo dessa linha da pobreza. Então, realmente, fica difícil para uma família ter uma condição de sobreviver dignamente. E esse padrão, é claro que varia de país para país, de acordo com o poder de compra, né, do dinheiro, mas, em geral, existe esse padrão internacional aí da linha da pobreza. E interessante, o pessoal de casa, saber que essa linha não está relacionada somente com o valor financeiro, né, mas na questão social, questão da educação também, não é? A grande questão é que quando você não tem meios, né, para sobreviver, porque tudo custa. Com né? certeza. Mesmo que você tenha acesso à educação pública e tal, infelizmente a gente sabe que isso é abaixo do desejável, né? Também, e vai de acordo também com o país, né? Não tem como um país que não tem recursos gastar com uma série de coisas. Uma educação de qualidade, ela é cara, né, em qualquer lugar do mundo. Então, alguém vai ter que gastar esse dinheiro. Às vezes você fala assim, eu não pago porque é público, mas alguém paga. Então, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, quando você tem um problema como nós temos hoje no Brasil, que o PIB caiu, né, e Sim. praticamente estagnou, né? Então, você tem recursos muito escassos que não tem condição de manter uma educação de qualidade. Não só educação, todos os serviços, né? Não tem como ainda... Nós temos um problema ainda de saneamento que não chega a toda a população, né? E serviços em geral, transportes, a qualidade das estradas, a qualidade de vida em geral, né? Engloba vários setores, né? Todos os setores. Não tem como. Tudo custa. Não existe mágica, né? É verdade. Tudo tem que sair de algum lugar. Sim, e essa questão, né? Hoje o salário mínimo está em torno de... era R$ 934, teve um aumento... Tem um aumento que foi autorizado pelo Congresso para R$ 1.006, né? A gente espera que o presidente Temer confirme esse aumento. Sim. Existe uma especulação que talvez aí nesse último dia de governo ele não confirme nem esse valor. Então, é possível que o aumento não seja até menor do que isso. Vamos ver o que o presidente, ainda presidente, vai decidir, né? É verdade. E é complicado a gente pensar, porque mesmo que haja esse aumento, da mesma forma como há o aumento do salário, há aumento das despesas. Cada vez mais nós vemos vamos no supermercado, o valor das frutas, legumes vão aumentando e por aí vai, das escolas também, aqueles que têm seus filhos, querem colocar numa escola, não tem condição. O grande problema é esse, que o salário mínimo, se tivesse aumento até os R$ 1.006, que é o que se espera que o presidente confirme, vai dar um aumento na casa dos 5%. Né? Nós temos, por exemplo, em Belo Horizonte, a passagem de ônibus subindo mais de 10%. Né? As mensalidades escolares também têm um reajuste acima disso, na faixa de 6% a 10%, dependendo da escola. Tudo, né? Então, esse aumento será proposital para o aumento das outras coisas na sociedade, tanto como o aumento do ônibus, no valor do ônibus? Na verdade, o salário mínimo ele serve como parâmetro para tudo, porque Sim. a partir do momento que você fixa um patamar mínimo para o custo da mão de obra, isso vai impactar em tudo. O salário mínimo, na verdade, ele é vamos dizer assim, um lobo em pele de cordeiro, né? Porque é uma coisa que você fala, poxa,
se não tiver um patamar mínimo que você exige, a gente sabe que pode haver uma exploração muito grande, né? É verdade. Então você tem que ter. Mas, por outro lado, ele cria uma barreira de entrada no mercado de trabalho. Então, por que hoje você tem um desemprego muito maior entre os jovens do que entre as pessoas mais experientes? Porque se você vai contratar alguém e você tem que pagar aquele valor mesmo, você vai preferir alguém que já tem uma experiência, já está no ramo, né, já tem prática naquilo, já tem uma produtividade melhor. Então, é muito difícil você querer contratar alguém para ser aprendiz se você já pode contratar um profissional formado, né? Acaba que leva a um aumento da informalidade, né? Então, quando foi em 2003, quando começou o governo do Lula, no primeiro governo do Lula, a gente tinha um secretário de Política Econômica, que era o Dr. Marcos Lisboa, que fez um trabalho muito bonito de redução, né, da informalidade, a questão de você trazer os trabalhadores para a formalidade. Sim. Isso foi feito no momento em que a economia estava bom e permitiu que reduzisse a informalidade ao mesmo tempo que recuperasse o poder de compra do salário, né? Mas a partir do momento que a economia não comporta mais isso e o salário continua subindo, ele vira uma barreira. E aí, nos últimos anos, nós temos tido uma volta da informalidade, né? A mesma coisa aconteceu especificamente com as empregadas domésticas, né? Praticamente 10 anos atrás, você não viu uma empregada doméstica em Belo Horizonte, por exemplo, contratada sem ser com carteira assinada. Com a queda do poder de compra das pessoas e o salário mínimo continuou aumentando como se tudo continuasse bem, né? E ainda foi feito o FGTS das domésticas, que é bacana, aparentemente, sim, mas na prática resultou em quê? Que a pessoa que era de classe média e contratava uma empregada doméstica, ela não tem mais condição de bancar aquilo tudo. Então, ela simplesmente não contrata a empregada ou contrata na informalidade. Então, hoje nós temos informalidade. Nós tivemos agora o nosso governador eleito na campanha, foi muito criticado porque ele constatou a realidade que existe um subemprego muito grande nessa área. Você tem regiões mais pobres do estado onde uma empregada doméstica ganha R$300. Ele só constatou que é uma realidade que acontece, né? Então, não adianta o salário mínimo ser 900, 1.000, 2.000, 5.000. Mas ainda existe se ela não realidade. está contratada formalmente. Sim. E simplesmente não existe condição econômica dessa contratação acontecer, né? Então, não adianta você ter uma lei falando, olha, todo mundo tem que ganhar 10 mil e todo mundo está desempregado. Vai todo mundo trabalhar informalmente. Então, existe uma questão que tem que ter um equilíbrio, né? Na verdade, o ideal é que o salário mínimo fosse realmente mínimo, sim, né, para permitir aquele nível de entrada, né? Como você tem em países como os Estados Unidos, você tem um salário mínimo por hora que é muito baixo, porque ele não é pensado, como no Brasil, para você sustentar uma família de 4 pessoas, coisa que aí você fala assim, o nosso salário mínimo teórico deveria ser 3.000 e tantos reais. Mas e o jovem que está entrando no mercado de trabalho como aprendiz e tal, vai ganhar o mesmo que um chefe de família que vai ter que sustentar 4? A mentalidade é diferente, né? A própria realidade de família hoje, você não tem um chefe de família que sustenta 4. Hoje você tem tanto, os dois do casal tem que trabalhar, né? Tanto o homem quanto a mulher, o homem, a mulher, a mulher. Sim. Todo mundo tem que trabalhar, né? Não existe mais aquela coisa de uma pessoa que sustenta toda a família. Sim. E o que se dá, assim, essa disparidade, né? Nessa questão financeira mesmo. A população, uns têm muito, outros têm bem pouco. O que de fato acontece? Tem a ver também com a questão da corrupção que a gente viu acontecendo no nosso Brasil, principalmente esse ano, ressaltando tantas coisas acontecendo? A corrupção definitivamente ela não ajuda, né? E a impunidade também incentiva muito, né? A partir do momento que, vamos dizer, todo mundo roubava e não acontecia nada com ninguém, ficava fácil, né? Agora, graças a Deus, está melhorando a coisa, porque mesmo pessoas muito poderosas que praticaram corrupção estão
Aí tem muita gente presa, muito dono de empreiteira, ex-presidente, um monte de gente que ninguém nunca imaginou que iria para a cadeia, governador de estado. Isso foi muito bom acontecer para mostrar que há justiça. Isso é ótimo para mostrar que a lei vale para todos e para, vamos dizer assim, diminuir, né, o custo-benefício da corrupção, porque a corrupção tinha um custo muito baixo e um benefício muito grande para quem a praticava, né? Agora a pessoa já tem que pensar, fala, não, peraí, se eu fizer alguma coisa aqui fora do que deveria, do que a lei manda, eu posso ir para a cadeia mesmo tendo muito dinheiro. Sim. Né? Então a corrupção não ajuda, mas não é o principal problema, né? O principal problema que nós temos no Brasil hoje é que a gente tem um Estado que é um grande criador de desigualdade, né? Então, em vez do Estado atuar no sentido de melhorar a vida das pessoas, ele acaba piorando a vida das pessoas, né? Acho que é muito em função disso também que as urnas aí optaram por fazer uma mudança radical de política, né? Tanto aqui em Minas quanto no país inteiro. Tem uma visão um pouco diferente, né? Porque o Estado, como ele ia fazendo as coisas, né, não estava ficando bom para quem trabalha. Porque acho que a sociedade brasileira adquiriu uma maturidade interessante de entender que não existe almoço grátis, não existe direito que não vá ser bancado por alguém. Toda vez que você fala, você tem esse direito, ok, quem vai bancar isso? Alguém vai ter que trabalhar, alguém vai ter que colocar recursos para assegurar esse direito. Então, não adianta você dar direitos demais para todo mundo e não tem quem consiga assegurar esses direitos. Então, você tem que ter uma geração de riqueza que justifique aquilo, né? E quanto mais obrigações você cria, porque a gente fala em direitos, mas cada vez que você cria um direito, você está criando uma obrigação. Porque se você tem direito a morar de graça, alguém tem que pagar para você morar de graça. Alguém tem que providenciar que sejam construídas moradias, que sejam... Então, não existe essa coisa. A gente acha lindo criar direitos, né? Mas cada direito que se cria, na verdade, você está criando novas e novas obrigações. Então, no Brasil, houve uma época em que ninguém tinha direito nenhum. Então, de repente, na Constituição de 88, todos os direitos, né? E quanto mais essa Constituição vai sendo implementada, mais pesado vai ficando esse fardo. E na hora que você tem que tirar recursos para conseguir manter o sistema, ele fica inviável. Então, nós temos um problema de inviabilidade do Estado do ponto de vista financeiro, né? Hoje, do jeito que o Estado brasileiro está estruturado, ele é financeiramente inviável. Então, mais cedo ou mais tarde, se não mudar, se não houver uma reforma estrutural, mais cedo ou mais tarde, vamos dizer assim, a casa cai, né? Com certeza. Leopoldo, nós temos agora um depoimento de uma pessoa que vive com um salário mínimo. Coloca aí na tela, produção, por favor. Viver com salário mínimo não é fácil, principalmente quando se tem que pagar aluguel, como é o meu caso. Então, o dinheiro vai todo no aluguel, na água, na luz, e o que sobra, compra o alimento, né, da casa. O básico, geralmente, é uma cesta básica. Eu não posso comprar remédios, roupas, porque não sobra, então eu vivo de doações. E a igreja também me ajuda muito com doações, com cestas às vezes. E o que eu acho disso tudo, um resumo que eu faço, é que eu vivo pela fé. Olha aí, Leopoldo, é interessante porque às vezes as pessoas pensam, não, está ganhando alguma coisa, está tudo bem. Mas você vê a condição real, como a gente conversou, aumentou o salário, aumentou também as despesas no geral. Há um índice aí que a gente possa pensar, esperança, há como melhorar isso? Eu acho que há como melhorar muito, né? Eu acho que as perspectivas, como a gente está tendo aí espera-se, né, uma guinada no rumo que as coisas vão indo, nada muito radical no futuro próximo, mas que pelo menos o rumo, em geral, mude, né, e passe a ser no sentido de tornar a economia do país mais viável. A gente tem sentido um clima de otimismo muito grande entre os investidores, né? A gente vê muitas pessoas ávidas para colocar projetos que estão aí engavetados, porque estavam
inviáveis ou quase inviáveis, né? Que podem, se realmente o Estado conseguir se reestruturar, caminhar para um futuro melhor, né? Eu acho que o país é um país que tem tudo para dar certo, né? Você falou, a gente tem uma solidariedade muito grande da sociedade, né? Acho que o Brasil ainda sofre porque as pessoas se ajudam, né? Você citou o caso da igreja, a gente tem várias comunidades que ainda se ajudam, porque se não fosse por isso, a coisa ainda está muito pior, né? Realmente é complicado. E o grande problema que eu vejo é que muita gente fala na desigualdade como se a desigualdade fosse um problema. O problema não é a desigualdade, o problema é a ruindade dos piores, né? Você vê países como, por exemplo, a Somália e a Etiópia tem um índice de desigualdade parecido com o da Suíça, até melhor. Né? A pobreza lá é bem distribuída, vamos dizer assim. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Então, isso é que tem que ser combatido, né, urgentemente. Com certeza. Leopoldo, muito obrigada pela sua participação aqui no De Tudo Um Pouco e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito. Bom dia. É isso aí, pessoal. O Serginho tem um recadinho aqui pra gente. É isso mesmo, Serginho? Dona Letícia, eu quero fazer os agradecimentos aqui, não é isso? É a nossa hora de agradecer a quem nos ajuda a fazer esse programa maravilhoso. Quero agradecer aqui? Claro, fique aqui comigo aqui, ó. Letícia Brandão, muito obrigado a você por estar fazendo parte aqui conosco do casting. Gostou? Ótimo. Do elenco aqui do nosso programa aqui. Então, obrigado a você, telespectador, que tem nos apoiado dia a dia. Lembrando que segunda-feira nós vamos ter um programa especial aí do dia 31, vamos ter dia 1º, então continua com a gente, hoje sexta-feira, você vai ter essa folguinha em final de semana. Fechado? Eu agradeço aqui aos nossos parceiros. Edmar Torres, Barbearia Torres, lugar de homem na barbearia. Final do ano, você precisa entrar aí, vai participar do culto da virada lá na Lagoinha Buritis. Gente, então vai lá, dá um tapa, 4 unidades para poder te atender em Belo Horizonte. Então, lugar de homem na barbearia, barba, cabelo, bigode. Fechado? E também eu agradeço a Drogaria Farmaélia, tradição em vender barato e medicamento com segurança, Drogaria Farmaélia. Convite para acessar minhas redes sociais, @SerginhoPR, e tamo junto. E um final de semana abençoado para vocês. E eu quero te convidar, domingo, às 10 e às 19 horas, na Lagoinha Buritis, Avenida Professor Mário Werneck, 1943, em frente ao Posto Shell, acima um pouquinho da Uni. E estamos lá, quero te dar um abraço, quero te conhecer. Você que está ali na região, vem com a gente. Não é isso, dona Letícia? Show de bola! É nóis! Também quero agradecer aqui a você que está assistindo, nos acompanhando. Que chique isso aqui. Também, isso aqui, nenhuma das concubinas de Salomão, em toda a glória dele, se vestiu com Gente, ó, você quer colocar uma blusa assim também? Então, ó, Modas Alice, @ModasAlice, acompanha. Entrega? Olha só. Eu falei que é Foz do Iguaçu, hein? Foz do Iguaçu, por isso que eu perguntei. Online, então, você pode conferir também e me seguir nas redes sociais, me acompanhar, @Letícia Brandão Oficial, e convidar para ministrar na sua igreja, evento, congresso. Escreve lá para mim. Com toda certeza, pessoal. Então vale a pena mesmo. Faça o seu convite para Letícia Brandão, tá lá ministrando isso aqui. Amém. Canta, dança, prega. É sensacional. É uma unção incrível na vida dela, do seu marido, né, o Jarley, e toda a equipe que está com vocês. Parabéns, viu? Obrigada. E por falar em unção e cantar em unção incrível, nós queremos agradecer a nossa convidada de hoje, Maria Campos, que é delegada ali naquela região ali de Sete Lagoas e adjacentes, Matozinhos, Prudente de Moraes, que toda aquela região ali em Auma, não é isso? Região abençoada lá. É verdade, mas também um povo bacana lá, rapaziada. Obrigado. Obrigado, pessoal. E queremos encerrar o programa com vocês. Mais uma canção? Mais uma. Como que vai ser? Ele Virá. Ele Virá. Então, gente, Deus abençoe, um excelente, lindo, abençoado, cheio de favor, final de semana cheio de favor de Deus aí para sua vida. Encerramos o programa agora com a Maria Campos. Valeu, Letícia. Junto. Uhul. É nóis. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.